Por que eu treino em jejum? Será que isso faz bem? Será que faz mal? Será que isso é melhor do que treinar alimentado? Quais os riscos, quais os benefícios, qual a lógica por trás disso? Como começar a treinar em jejum? Essas e outras questões, eu quero trazer essas discussões para esse vídeo. E eu tive essa ideia desse vídeo porque muitas pessoas me perguntam sobre isso e eu achei importante esclarecer alguns pontos, porque às vezes as pessoas vão tentar começar um treino em jejum sem saber exatamente como proceder ou qual a lógica por trás disso. E eu tenho um amigo meu que me vendo treinar em jejum, ele foi fazer um treino em jejum e no meio do treino ele desmaiou, estava fazendo flexões em jejum, ele desmaiou, bateu a cabeça, cortou a cabeça. Quando ele acordou, viu a poça de sangue lá. E graças a Deus não aconteceu o pior com ele. Mas isso aconteceu porque ele foi começar um treino em jejum, porque me via treinando em jejum. Então eu acho importante esclarecer sobre o treino em jejum que eu pratico, para que, se for conveniente, oportuno, se for relevante para o seu contexto, você possa aplicá-lo de maneira segura. Então, basicamente, vamos lá. Temos, então, dois tipos de formas de treinar. Alimentado ou em jejum. Basicamente, tem essas duas formas. Quando a gente treina alimentado, basicamente, a gente tem uma sensação, talvez, ali de mais energia. Enfim, não sei falar muitos benefícios, não. Basicamente, a gente está com mais energia. Pode sentir a sensação de mais energia. E em jejum, o benefício do treino em jejum é o conforto gastrointestinal. Você está com o estômago vazio, então você tem um conforto gastrointestinal para treinar, o que é muito bom. E a não necessidade de você ficar preso a ter que comer alguma coisa logo antes de treinar. Basicamente seriam esses os benefícios. Outros benefícios como melhora de performance, mitocôndrias, etc. Isso aí não vejo como tão relevante. O treino em jejum para poder fazer lá a injúria mitocondrial, para poder melhorar ali a capacidade das mitocôndrias é muito específico, não é o treino que eu faço. Então, basicamente tem essas duas formas de treinar e a gente tem que entender qual que é o melhor para o contexto de cada um, como cada um vai se sentir bem. Mas antes disso, a gente tem que entender uma coisa, a mais importante de todas. Se você sair desse vídeo sabendo essa coisa, para mim eu já estou satisfeito. E o que você tem que entender é que o estômago não é um órgão absortivo. O que significa? Ele não absorve os nutrientes. Ele ainda faz parte de um processo de digestão. Ali vão ter os ácidos que vão digerir o alimento, vão quebrar o alimento em partes menores, para que quando o alimento chegar lá no intestino ele possa ser absorvido e chegar ao sangue. Do sangue ele vai chegar nas células, e nas células ele vai ter todo um processo para se transformar em ATP, em energia, etc. Então é um processo complexo. Isso significa que aquilo que você está comendo logo antes de treinar, muito provavelmente, você não vai usar ele no treino. Então, na verdade, o seu pré-treino é tudo aquilo que você comeu no dia anterior, desde o último treino. Você treinou ontem. O que você comeu desde o último treino até agora, antes do seu próximo treino, é o que você vai usar de pré-treino. Dependendo do alimento, tem alimento aí que vai demorar 8, 12 horas para ser totalmente absorvido e estar ali à disposição das células, lá na célula, para ser utilizado como fonte de energia. É lógico, você comer um alimento ali de fácil digestão, de rápida digestão, pode ser que você consiga utilizar alguma coisa ali no treino. Então, a gente tem que entender que o estômago não é um órgão absortivo e que existe toda uma cadeia complexa de reações e de processos até que aquele alimento que você está comendo de fato vire energia lá nas células para você poder usar no treino. Então, muito provavelmente, aquilo que você está comendo logo antes de treinar não vai fazer tanta diferença para o seu treino. O que vai fazer a diferença é você ter comido bem ao longo ali
das últimas 24 horas. Então, esse é um ponto primordial. Às vezes a pessoa vai treinar em jejum, mas ela fez uma boa alimentação, bem nutritiva, ao longo das últimas 24 horas. E por outro lado, a pessoa às vezes vai comer ali uma refeição ali pré-treino, a chamada refeição pré-treino, mas ao longo das últimas 24 horas ele não se alimentou tão bem. É provável então que aquela pessoa ali que está treinando em jejum, ela vai estar energeticamente mais preparada para aquele treino, mesmo sem ter comido nada logo antes do treino. Então, essa é a coisa mais importante que a gente tem que entender, em primeiro lugar. E aí, você entendendo isso, você vai conseguir analisar no seu contexto o que faz sentido ou não. Porque, por exemplo, eu treino logo quando eu acordo. Se eu treino logo quando eu acordo, não dá tempo de eu comer, esperar meu estômago desvaziar ali, para ter o conforto gastrointestinal e tal, para poder depois eu treinar. Não dá tempo, eu acordo e treino. Então o que acontece? Por isso que eu treino em jejum. Mas vai ter outras coisas que eu vou explicar mais na frente. Então, a minha refeição pré-treino é tudo que eu comi no dia anterior. Dependendo do caso, por exemplo, vamos supor que você tem seu horário de almoço ali para treinar. O que você acha que vai ser mais conveniente? Você almoçar e logo em seguida ir treinar? Ou você treinar e depois almoçar? Me parece que a melhor escolha seria treinar de barriga vazia e depois almoçar. Porque se você almoçar, você vai pesar ali seu estômago, você vai estar ali cheio de sangue, tentando no seu processo ali de digestão, enquanto você vai precisar de sangue nos músculos. Isso não me parece que vai ser muito bom. E dificilmente você vai fazer um almoço muito leve, que vai dar tempo de você digerir e logo depois de treinar, por exemplo. Então tudo depende do contexto de cada um. Então, assim, quando eu falo jejum, eu treino no jejum ao acordar, porque a maioria dos meus treinos é assim. Porém, quando eu vou treinar em outro horário, não necessariamente eu treino em jejum, mas geralmente eu treino com o estômago vazio, porque eu já me adaptei já prefiro treinar com esse conforto gastrointestinal que é treinar de estômago vazio. Então, então a gente tem que entender então que isso, né, que é a alimentação do dia é o principal. E a gente tem que entender também que nosso corpo, assim como de todos os animais, ele tem o potencial de conseguir treinar de barriga vazia. Pensa para você ver, o macaco vê a fruta e pensa assim, não posso pegar aquela fruta porque eu estou com fome. Não comi nada, não comi meu pré-treino, como que eu vou subir na árvore para pegar aquela fruta? Ou o leão está lá com fome e fala assim, não posso correr atrás dessa presa. Eu não tomei meu pré-treino, como é que eu vou correr para caçar essa presa? Na natureza, parece fazer mais sentido todos os animais correrem atrás, irem atrás do seu alimento com o estômago vazio. Porque quando eles estão com o estômago cheio, quando eles estão com a barriga cheia, para que eles vão querer gastar energia para subir em árvore, para poder caçar uma presa, ou para poder ir atrás lá, um passarinho voar para poder caçar lá seu alimento, por exemplo? Para quê? Ele vai querer economizar energia, vai querer descansar. Isso não significa, porém, que eu posso simplesmente, então, começar a treinar em jejum. Vou começar a treinar em jejum. Porque, da mesma forma que a gente tem o potencial, por exemplo, de agachar, poucas pessoas conseguem agachar. Poucas pessoas conseguem ficar igual uma criança ali na posição de agachamento sem tirar todo o pé do chão. Geralmente você manda a pessoa agachar, ela levanta o calcanhar. Poucas pessoas conseguem. Por quê? Embora todos nós tenhamos o potencial de agachar, o nosso estilo de vida moderno nos limitou nessa potencialidade. A gente fica muito tempo sentado em cadeiras, geralmente, a maioria das pessoas tem a musculatura posterior encurtada, fraca, a perna no geral, né? A perna inteira encurtada, com pouca mobilidade. Então quando a gente fala para agachar, a maioria das pessoas não consegue, embora seja um potencial humano conseguir ficar na posição de agachamento. Da mesma forma, temos essa mesma questão. Embora seja um potencial da maioria dos animais, inclusive do ser humano, conseguir buscar o seu alimento em jejum ou buscar o seu alimento com a barriga vazia, não necessariamente nós estamos aptos a isso por causa do nosso estilo de vida moderno. Essa correria ou
essa, essa ideia que a gente tem que comer toda hora, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer de 3 em 3 horas, vai viciando o nosso corpo para toda hora ter energia, ter que ter comida. E aí não tem, e aí você fica, seu corpo dá aquele choque. A gente não está acostumado a ficar um período um pouco maior sem energia, e aí você dá um choque no seu corpo, aí você dá esse choque e quer treinar. Por exemplo, vai dar ruim. Ou você não fez uma alimentação adequada antes daquele período de jejum. Vai querer treinar, vai dar ruim. Então são coisas que a gente tem que atentar antes de querer fazer um jejum. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender se isso ali convém para você ou não. Como eu disse, depende do contexto de cada um. Às vezes a pessoa tem a possibilidade de fazer uma boa refeição, esperar ali a digestão, esperar o estômago esvaziar e treinar. Beleza. Porém, às vezes a pessoa não tem essa possibilidade. Às vezes a pessoa vai treinar logo quando acorda, ou assim que dá o horário de almoço dela. E às vezes treinar em jejum, nem que seja às vezes um jejum de algumas horas, pode ser uma alternativa para a pessoa. Então, vamos lá. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui nas minhas anotações, ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Tá. Então vamos lá. Então vamos supor que você quer começar a treinar em jejum, você quer aprender como que treina em jejum. Primeira coisa de tudo, então, vamos estabelecer aqui quatro passos. Primeira coisa de tudo, você tem que estar bem alimentado nas últimas 24 horas. Se você não estiver bem alimentado, não adianta você querer treinar em jejum. Como eu disse, aquilo que você come logo antes de treinar, dificilmente vai ser fonte de energia ali para o seu treino. O seu treino é aquilo tudo que você comeu ao longo das últimas 24 horas, tendo em vista que é todo um processo complexo para transformar o alimento em energia lá na célula para o seu treino. Então, primeiro, você tem que estar com alimentação boa, equilibrada e produtiva ali para o seu treino. Segundo ponto, você deve se atentar à hidratação e aos eletrólitos. Às vezes, muitas das vezes, quando a gente sente mal em um jejum, não é pela falta de energia, mas é pela falta de sais minerais. Quando a gente faz o jejum, a gente tem a tendência de eliminar muita água, eliminar a retenção. E eliminando essa água, eliminando essa retenção, a gente perde muitos sais minerais. Perdendo esses sais minerais, quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente pode sentir fraqueza, porque os sais minerais são necessários para a correta contração muscular. E em muitos casos, às vezes a pessoa toma ali uma água com sal, ela já não sente essa fraqueza toda. Então isso, por exemplo, é uma coisa que eu faço. Antes de eu treinar em jejum, eu acordo, eu tomo minha água com sal integral. E ao longo do meu treino em jejum ali, que eu suo bastante no meu treino, eu também tomo mais um pouco de água com sal. Para poder repor esses eletrólitos e saber que eu estou nas condições corretas para poder fazer a minha atividade física. E eu vou ter ali os meus sais minerais para poder fazer uma boa contração muscular. O terceiro passo seria comece devagar. Você nunca treinou em jejum antes? Não vá fazer um jejum longo e meter um treino intenso. Não vai dar certo. Comece fazendo um jejum pequeno. Faça um jejum ali, sei lá, você come de 3 em 3 horas. Faz ali um jejum de 4 horas e vai fazer uma caminhada, por exemplo. Começa com um jejum pequeno e com uma atividade leve. Faça uma caminhada, vê como você se sente. Aí depois você vai aumentando gradativamente o tempo do jejum e a intensidade do exercício. Gradativamente, conforme você vai se sentindo confortável com aquilo. Não faça nada que você se sinta desconfortável. Traz até um alerta importante, porque é o seguinte, 2 alertas importantes. Primeiro, você está fazendo atividade em jejum, você nunca acostumou com isso, qualquer sinal de desconforto, pare imediatamente. A gente não quer fazer igual meu amigo aí que desmaiou e bateu a cabeça. Pare imediatamente. Segundo, antes de qualquer atividade de jejum, etc., sempre antes de qualquer coisa desse tipo, procure um profissional da sua confiança e veja se você está nas condições de saúde adequadas para esse tipo de prática. Então, vamos voltar lá, para não perder o raciocínio. Primeiro ponto, então, fazer uma alimentação adequada nas últimas 24 horas. Atentar para os eletrólitos, água com sal.
Começar devagar seria o terceiro ponto, começar devagar com jejum pequeno, com atividade pequena. E quarto ponto, progredir conforme conforme o seu bem-estar, conforme você vai se sentindo confortável. Pode ir aumentando a janela do jejum e você pode ir aumentando ali também a intensidade do exercício. O seu corpo vai voltar a se adaptar a isso. Por exemplo, no meu caso, como eu treino pesado logo em jejum, por isso que eu falei, não vou entrar em injúria mitocondrial, treinamento da mitocôndria, etc. Por quê? Porque alguns autores vão falar que para você conseguir essa injúria mitocondrial, aumentar ali, treinar a mitocôndria, você precisaria de fazer uma atividade de baixa intensidade em jejum. Mas no meu caso, eu faço uma atividade de alta intensidade. Por quê? Porque é o que convém para o meu contexto. No meu contexto convém acordar e treinar. E já fazer o treino intenso de uma vez. Então por isso que eu não adentrei nesse mérito. Eu adentrei no mérito de jejum alimentado. O que convém para o seu contexto? O que convém para você? Então, no meu caso especificamente, o que acontece? O meu corpo ele foi criando uma adaptação. E é interessante que eu fui fazer alguns exames certa vez e minha glicose em jejum estava muito alta. Parecia até que era um indício de diabetes. E aí o médico ficou assustado, pediu glicemia glicada, estava muito boa. Pediu insulina, estava ótima. Estava com uma excelente sensibilidade à insulina. E o médico não conseguia entender como uma pessoa com insulina tão boa, uma hemoglobina glicada tão boa, está com uma glicose em jejum tão alta. Depois eu procurei outros, a maioria dos médicos não conseguia entender, e quando eu procurei um especialista, eu já imaginava a resposta. Ele me explicou que é o efeito ao acordar que meu corpo já tinha criado essa adaptação. Ele sabia que quando eu acordo e tenho treino intenso, o que meu corpo adaptou então? Ele faz gliconeogênese. O meu próprio corpo produz glicose e já deixa essa glicose disponível para assim que eu acordar eu fazer o treino. E por isso que minha glicose ali às vezes dava 115, 120 ao acordar. Esse não era um problema, era na verdade uma adaptação do meu corpo ao meu estilo de vida. Por isso que eu falei que a gente tem que ir aos poucos e ir se adaptando, porque todos nós temos a potencialidade de conseguir fazer isso, assim como todos os animais da natureza. Porém, a gente não pode de uma hora para outra querer treinar em jejum. Você não faz jejum, quer treinar em jejum. É outra coisa também, a pessoa tem que ser acostumada a fazer jejum. Ela nunca fez jejum, quer treinar em jejum. Ela não consegue nem ficar parada em jejum, quanto mais treinando. Então são coisas que a gente tem que observar, dar tempo ao corpo para poder ele se adaptar. Ele se adapta. Né? Eu já sou adaptado a jejum, já faço jejum aí há 15 anos, já treino jejum há muitos anos, então o meu corpo tem essa adaptação já. Por isso que eu consigo fazer isso e é o que convém para o meu contexto. Não significa que treinar em jejum é melhor, não significa que você deva treinar em jejum, só estou te mostrando uma possibilidade que pode ser interessante para o seu contexto. Então beleza, então acho que eu falei tudo que eu queria falar. Recapitulando então, temos duas formas de treinar, ou alimentado ou em jejum. Você vai escolher aquela que melhor se encaixa no seu contexto. Se encaixar a hipótese de jejum, a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar, nessas duas hipóteses, que o estômago não é um órgão absortivo. Então, mesmo que você treine alimentado, você tem que ter atenção para o que você está comendo nas últimas 24 horas. Não vá esperar que a sua refeição ali logo antes do treino vai te dar energia para aquele treino. Não vai esperar isso. Então, mesmo se você treina alimentado, tenha em mente que o estômago não é um órgão absortivo. E se você treina em jejum, tenha mais consciência disso ainda. Vou pausar a gravação aqui, interrompi. Mas vamos continuar aqui. Então, duas formas de treinar. Em jejum alimentado, a gente tem que, nas duas, tem em mente que o estômago não é um órgão absortivo. Mesmo que você treine alimentado, você tem que ter em mente isso. Se você treina em jejum, você tem que ter mais ainda em mente isso. Tomar atenção então, se você quiser treinar em jejum, se isso for conveniente para o seu contexto, você tem que lembrar então de 4 passos simples. Prestar atenção no que você está comendo nas últimas 24 horas, que isso que é o seu pré-treino. Prestar atenção aos eletrólitos, considerar, ver se é o seu caso de tomar uma água com sal integral, por exemplo, antes do treino. Começar devagar, com uma atividade leve e com jejum pequeno. E quarto passo, ir progredindo isso
à medida que for se sentindo confortável, lembrando sempre que você deve procurar um profissional da sua área aí, da sua confiança, saber se você está apto a fazer jejum, a treinar, etc. Muito mais a treinar em jejum. E também você tem que sempre estar atento para interromper a atividade em jejum ou alimentado, sempre que se sentir qualquer desconforto. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, considere aí dar um like, considere se inscrever aí para fortalecer o nosso projeto, o nosso canal. Mande para aquele amigo que precisa saber dessa informação. E se você quer conhecer mais também sobre o projeto Protocolo Soviético, no qual eu ensino uma metodologia de treinos fáceis, sem sofrimento, para performance ou hipertrofia, treinando em casa ou na academia, conforme o contexto e o objetivo de cada um. Clique lá no link da bio, do perfil, para você conhecer um pouco mais desse projeto. É isso aí, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.